Olá, pessoal, aqui é a Maria Amélia e eu venho aqui em mais um podcast solo discutir um tema que para mim gera muita dúvida e muitas pessoas vêm discutir comigo também, que eu acho que é uma angústia de muita gente, né? O que a gente tem, o que a gente tem em termos de tratamento, o que a gente tem em termos de novidades para os pacientes que desenvolvem doença renal do diabetes e têm diabetes tipo 1. Por que eu falo disso? Eu acho que é um assunto relevante, né? A gente viu nos últimos anos, graças a Deus, né, com muita felicidade, assim, viu o surgimento e desenvolvimento de muitos tratamentos para os pacientes com diabetes tipo 2. Então, se a gente for pensar em pouco mais de 10 anos, o que a gente fazia para os pacientes que tinham diabetes tipo 2 e desenvolviam albuminúria, por exemplo, ou alteração de taxa de filtração glomerular? Então, se a gente pensa pouco mais de 10 anos, a gente tinha IECA, para fazer e controle de outros fatores de risco associados. E nesses últimos 10 a 12 anos, mais ou menos, a gente viu surgir novas opções de tratamento. Então, todo mundo comenta de SGLT2, a gente viu a finerenona, tem visto estudos com GLP-1 e com outras medicações, ainda que não estão sendo comercializadas oficialmente, mas que a gente tem conhecimento que vem sendo estudadas para essa população com diabetes tipo 2. Se por um lado a gente tem tantas opções de tratamento para o diabetes tipo 2, eu acho que é uma angústia, pelo menos é uma angústia minha, o que a gente tem disponível para fazer também para os pacientes com diabetes tipo 1. Então eu acho que para pensar nesse tema, a gente tem alguns pontos aí também. A gente tem grandes estudos populacionais, eu cito aqui um estudo finlandês que foi recentemente publicado, né, que ele avalia a epidemiologia e alguns fatores de risco que essa população com diabetes tipo 1 na Finlândia apresentou. A doença renal do diabetes, ela está mais ou menos estável, né? Cerca de 25 a 30% dos pacientes com diagnóstico de diabetes tipo 1 vão desenvolver alguma alteração, seja albuminúria ou alteração de taxa de filtração glomerular. E esse é um número que, infelizmente, ele vem estável ao longo dos anos, né? Ou pelo menos ao longo dos últimos 30 a 40 anos, quando a gente teve o desenvolvimento das últimas medicações que oficialmente são indicadas para os pacientes com doença renal do diabetes. Felizmente, né, a gente viu reduzir pelo menos um pouco da porcentagem de pacientes que vão evoluir para DRC 5D, ou seja, para necessidade de uma terapia renal substitutiva, mas eu queria chamar a atenção, diabetes de forma geral, ele permanece como a principal etiologia dos pacientes com DRC 5D no mundo ocidental, segundo a principal causa no Brasil. Lógico que isso é muito levado ainda também pelo diabetes tipo 2, mas eu acho que permanece essa angústia do dia a dia. E para o meu paciente com diabetes tipo 1, o que eu posso fazer? Mas só voltando a alguns dados, né, em relação à epidemiologia e características, a gente tem essa proporção que permanece mais ou menos a mesma ao longo dos anos. E a gente tem dados interessantes também. O diagnóstico do diabetes tipo 1, ele é muitas vezes dado na infância ao paciente muito jovem, né? E aí a gente deve pensar que esse paciente ele também tem uma longa expectativa de vida e ele pode desenvolver complicações outras, fora o diabetes, ao longo do tempo. Então, um dado interessante, né? Hipertensão ela pode ser consequência da doença renal do diabetes? Pode, mas o paciente com diagnóstico de diabetes tipo 1 também pode desenvolver uma hipertensão primária, hipertensão essencial, digamos assim. E o fato dele ter hipertensão, isso é um fator de risco também que está associado ao maior risco de desenvolvimento e progressão de alterações renais no paciente com um paciente com diabetes tipo 1. E eu queria chamar a atenção para um dado que esse estudo finlandês traz, né, que não só a questão da hipertensão, mas principalmente a hipertensão noturna e aquele paciente que tem um padrão que ele não faz o descenso noturno. Então, esse paciente com hipertensão noturna barra ausência de descenso noturno parece ser um paciente que tem um especial risco de desenvolvimento e progressão da doença renal do diabetes. Outros fatores de risco associados também, pacientes que têm obesidade, principalmente abdominal, e desenvolvem síndrome metabólica. Esses pacientes também têm um risco aumentado de desenvolverem complicações, né, por causa do diabetes, em especial aqui, maior chance de desenvolver doença renal do diabetes do que pacientes que não desenvolvem, seja obesidade abdominal ou síndrome metabólica. Um outro ponto importante que ele dá ênfase é hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. A gente hoje sabe também que esses são fatores de risco associados a pior prognóstico, né? E isso conta também ao maior risco de desenvolvimento e progressão da doença renal do diabetes. E lembrar também que esse paciente com diabetes tipo 1, ele pode desenvolver ao longo da vida resistência insulínica. E aí a gente fica aí com dois problemas. E essa questão de desenvolvimento da resistência insulínica, isso também é um fator de risco para o desenvolvimento e progressão
da doença renal do diabetes no diabetes tipo 1, o que a gente tem de dados positivos, não só desse estudo, mas que esse estudo enfatiza, mas que tinha sido um dado também visto em estudos anteriores, é que a albuminúria, ela não é uma lesão irreversível e que só progride. Pacientes com um grande grau de albuminúria, o que a gente chama de A3, né, maior que 300 miligramas por grama, eles podem vir a regredir, reduzir essa albuminúria, ou mesmo deixar de apresentar albuminúria com o tratamento adequado para essas alterações renais, para a doença renal do diabetes, no diabetes tipo 1, tá? E como que a gente consegue isso? A gente consegue isso controlando também uma questão importante para o desenvolvimento e progressão da doença renal do diabetes, né, que eu não falei antes, mas que é o essencial que a gente começa aqui, que é com o controle adequado do diabetes tipo 1. Então, o controle adequado do diabetes e grandes variações da hemoglobina glicada também estão relacionadas aí, só explicando. Controle adequado do diabetes, esse é um fator de proteção, né, para não desenvolver a doença renal do diabetes, e uma vez desenvolvida, para a gente evitar a progressão da doença renal do diabetes. Mas esse estudo mostrou também, ele observou isso, na verdade, né, que grandes variações da hemoglobina glicada, ou seja, paciente que não tem um controle adequado, não mantém o controle adequado, isso também é prejudicial e um fator de risco para o desenvolvimento da doença renal do diabetes no diabetes tipo 1, né? Então, esse é um ponto importante se a gente quer prevenir e evitar a progressão do diabetes tipo 1. Mas voltando aqui, o que a gente pode fazer para regredir ou evitar a albuminúria, né? Então, além desse controle glicêmico adequado, além do controle dos fatores de risco, como eu mencionei anteriormente, a gente tem um tratamento bem estabelecido, sim, para os pacientes com diabetes tipo 1 que desenvolvem doença renal do diabetes. Eu me refiro aqui a IECA/BRA, né? Então, nos últimos 30, 40 anos, essas são medicações que se estabeleceram muito bem e vão muito bem para aqueles pacientes que têm hipertensão e têm doença renal do diabetes, mas eles podem ser usados também, mesmo na ausência de hipertensão, para os pacientes que têm doença renal do diabetes, no caso de diabetes tipo 1, desde que bem tolerados, né? Então, se o paciente consegue ficar com essa medicação sem ter hipotensão, eventos adversos graves, essa medicação é bastante benéfica para os pacientes que desenvolvem doença renal do diabetes no diabetes tipo 1, né? E essa é a medicação que a gente tem bem estabelecido pelas principais diretrizes, né? Se o paciente tem albuminúria ou alteração de taxa de filtração glomerular, está indicado o uso de ECA/BRA pela ADA, pelo CADIB, pelas nossas principais diretrizes do tratamento de diabetes e doença renal do diabetes. Mas eu acho que vocês devem ver isso no dia a dia, assim, eu pelo menos vejo bastante no dia a dia, é que muitas vezes IECA e BRA não é suficiente, né? E aí eu acho que entra o grande drama. O que a gente vai fazer para esse paciente que IECA e BRA não está sendo suficiente? Está orientado usar ISGLT2? E aí eu falo que, até o momento que esse podcast está sendo gravado, as principais diretrizes de diabetes, doença renal do diabetes, não orientam o uso de SGLT2 para os pacientes com diabetes tipo 1. E isso tem uma explicação, que é uma explicação muito bem estabelecida, né? Esses pacientes com diabetes tipo 1 apresentam maior risco de desenvolvimento de cetoacidose diabética, mesmo cetoacidose euglicêmica, quando comparado aos pacientes com diabetes tipo 2. Tá? Isso quer dizer que não tem gente usando ISGLT2 em pacientes com diabetes tipo 1? Sim, existem pessoas que fazem um uso offline, né, de SGLT2 em pacientes com diabetes tipo 1. Isso não é sem embasamento, tá? A gente tem alguns estudos que avaliaram, né, a população com diabetes tipo 1 e uso de SGLT2 e que mostram benefício de fato. Mas uma vez que a gente opte por fazer esse tratamento, que ainda é um tratamento off-label, a gente deve estar bastante atento, né? Lembrar que pacientes que têm um descontrole glicêmico importante, esses são os principais pacientes que têm um risco muito maior, né, de desenvolver cetoacidose diabética. Então, uma população que poderia ser super selecionada aqui para fazer o uso dessa medicação seriam pacientes com diabetes muito bem compensado. E aí eu estou dando a minha opinião aqui. Eu, no momento, prefiro seguir o que os guidelines orientam, né? Por temer essa complicação. E aí, o que a gente tem? Se a SGLT2 é uma opção bem restrita, né, e ainda não é uma opção oficial, o que a gente tem? A gente tem perspectiva de novos tratamentos e perspectiva, digamos assim, acho que no futuro próximo eles serão aprovados. Alguns deles, por exemplo, como é o caso do Finerenone. A gente tem um estudo que está para ser publicado com o Finerenone que avaliou a população com diabetes tipo 1 e que mostrou resultados benéficos e não tem um risco específico, né, de eventos adversos, é semelhante à população com diabetes tipo 2, digamos assim.
essa é uma medicação que ela vem sendo estudada, inclusive, para populações sem diabetes, né? E eu acredito que é uma medicação que vai ser aprovada e vai ser oficialmente aprovada em breve para a população com diabetes, seja DM1 ou DM2, né? E a gente vê que os pacientes que estão utilizando a finerenona têm, de fato, redução de albuminúria, uma questão que de fato reduz a albuminúria e acreditamos, né, a gente tem visto isso nos estudos, reduzem progressão da doença renal do diabetes. Fora isso, o que a gente tem também? Atualmente é um uso off-label, né, mas a gente tem visto também ser prescrito para os pacientes com diabetes tipo 1, análogos do GLP-1. E por que isso? Porque foram medicações que mostraram benefício em redução de albuminúria, possivelmente também redução de progressão da doença renal do diabetes. E esse perfil de paciente, esses pacientes com DM1 que vem utilizando análogos de GLP-1 tem normalmente uma outra indicação, por exemplo, sobrepeso e obesidade. Essa tem sido a população também que tem se usado análogos de GLP-1, uso também até o momento off-label. Tá? Então, infelizmente, né, o que a gente tem aqui de tratamento até o momento, que é prescrito oficialmente, seria IECA-BRA, mas como eu falei, acho que no futuro próximo a gente vai ter novas opções de tratamento para os pacientes com diabetes tipo 1, né? Mas eu acho que até o momento que a gente tem que insistir além de indicar bem o tratamento que a gente tem disponível, inclusive disponível no SUS aqui, é a gente conseguir prevenir isso daí, prevenir complicações, seja controlando bem o diabetes e controlando outros fatores de risco, e também enfatizar a questão do diagnóstico precoce, porque isso faz diferença. O screening para doença renal do diabetes é bem estabelecido, né? E no caso de diabetes tipo 1, como a gente consegue, em geral, precisar quando foi iniciado a doença, né? No momento do diagnóstico é muito semelhante ao momento do início da doença. Está preconizado o rastreio com relação albumina-creatinina, creatinina sérica, anual após 5 anos do diagnóstico do diabetes. Então, o que a gente pode, diante de um paciente que desenvolveu doença renal do diabetes, o que a gente pode fazer até o momento? Insistir no controle de fatores de risco, é, insistir no cuidado, né, no controle do diabetes especificamente, prescrever IECA, BRA, quando bem indicado. E estar atento aí, porque eu realmente acredito que futuramente a gente vai ter incorporação de novas medicações para tratar doença renal do diabetes no diabetes tipo 1 também. É o que a gente espera. Então é isso, pessoal. Eu sei que é uma angústia para muita gente também, é uma angústia para mim, mas eu estou esperançosa com os próximos resultados dos estudos. Então é isso e até o próximo podcast. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina muda constantemente. Não esqueça de nos avaliar nas plataformas de podcast e deixar a sua opinião e críticas nos comentários em Instagram. Isso nos ajuda a melhorar e expandir nosso trabalho para mais pessoas. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselho médico para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.